Boa tarde a todos e todas. A gente está começando hoje uma aula do componente curricular de planejamento organizacional e gestão participativa. Como vocês sabem, esse componente era para ter se iniciado em novembro e ter concluído em dezembro, mas por alguns problemas que acabaram ocorrendo nesse percurso, a gente reiniciou ele agora em fevereiro. Então, ele vai do dia 1º de fevereiro ao dia 25 de fevereiro. Deixa eu dar uma conferida aqui só. Isso, até o dia 25 de fevereiro, que é quando a gente conclui as 4 semanas que o componente faz jus. Então, se vocês deram uma lida no plano de ensino, vocês perceberam que esse componente ele é dividido em 4 semanas. E essas 4 semanas envolvem temas em cada uma delas, e nesses temas a gente vai fazer 2 atividades, sendo uma delas uma atividade com perguntas que vocês vão me entregar e uma avaliação. E aí essas 2 notas vão compor a média de vocês de cada semana, que corresponde a cada bimestre. E aí essa média somada vai resultar na avaliação de vocês, na nota que vai ser depois finalizada ao final desse período. Então, todo o nosso processo vai ser feito através da plataforma do Classroom, que é onde a gente realiza as nossas atividades, posta as atividades, as provas, e vocês têm a oportunidade de entregar essas atividades e essas provas. Isso vai começar a ser feito a partir dessa semana. Então, eu peço que vocês não deixem de entregar as atividades, tirem suas dúvidas através do grupo do WhatsApp ou através do próprio aplicativo. E através desses contatos, e-mail, o que vocês acharem mais adequado, a gente vai encaminhando as aulas, porque fazer as aulas online, ultimamente a gente anda percebendo que não anda dando muito resultado, porque nem todos vocês comparecem nas aulas online e depois vocês ficam pedindo as aulas para poder assistirem, e agora não há mais o recurso de gravação pelo Google Meet. Então, tudo isso leva a gente a ter a necessidade de estar fazendo a gravação e aí disponibilizando para vocês. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar no, no nosso grupo de WhatsApp ou pelo próprio Classroom. Eu deixei para vocês um vídeo falando sobre gestão participativa, e deixei também uma apostila, que é a que nós vamos utilizar para poder estar discutindo com vocês a nossa avaliação, o nosso componente. Então, é necessário que vocês, conforme a gente vai orientando, vocês façam o que eu estou pedindo. Por exemplo, assistir o vídeo e fazer a leitura desse primeiro capítulo da nossa apostila, que está disponível no Classroom, que fala sobre o conceito de gestão participativa, que é um dos itens de discussão do nosso componente. Então, a aula de hoje, a gente vai discutir o que é gestão participativa e por que fazer gestão participativa, para a gente poder depois estar concluindo essa parte e fazendo uma atividade sobre ela. Então, vocês estão fazendo um curso de serviços públicos. Então, vocês vão trabalhar na área pública e vão lidar com questões que dizem respeito a um gestor ou a um servidor público atuando como político ou como um funcionário de carreira concursado que vai, ou um funcionário comissionado que trabalha no setor público. Normalmente, o que se preza no setor público é que haja uma participação da população que é a beneficiada pelo setor público, pela gestão pública, de forma que possa, com essa participação, todos opinarem, todos interferirem nos
objetivos da gestão, no que é necessário para cada membro da comunidade que essa gestão ou que esse servidor está atuando. Então, quando a gente fala de gestão participativa, a gente está falando de uma forma de gerir o serviço público, de uma forma de um governo, de uma administração pública, permitir que todos os setores e grupos possam participar da gestão de forma coletiva, que todos possam coletivamente tomar decisões junto com o gestor. Então, isso é possível através de uma democracia. Então, nós estamos vivendo atualmente uma democracia no Brasil, apesar de todos os problemas que isso envolve. Por isso que na apostila se comenta que esse não é uma coisa nova. Fazer um governo democrático não é algo antigo. Isso já existe há muito tempo. Então, para a gente entender melhor como que a gestão participativa é importante, como ela faz parte da vida das pessoas, é bom a gente saber um pouquinho sobre a democracia. Então, aqui na apostila de vocês, há algumas referências sobre momentos onde isso aconteceu. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, na região de Atenas, que era uma cidade-estado muito importante da Grécia, que foi considerado o local onde teve início a democracia moderna, os cidadãos gregos, os homens, que era muito restrito essa forma de participação, só homens que não fossem escravos e que fossem nascidos na cidade de Atenas podiam opinar. Então, eles se reuniam numa praça central da cidade, que era chamada de Ágora, e lá eles tomavam decisões sobre a cidade. Então, se esperava que não apenas os cidadãos, que só podiam ser homens, como a gente falou, maiores de 21 anos, moradores da cidade, que essas pessoas pudessem, como cidadão de Atenas, pudessem participar das decisões administrativas da cidade. Um outro exemplo que é dado aqui na apostila e que é muito óbvio, é entre os próprios povos indígenas. Ele dá o exemplo aqui de um povo indígena do Maranhão, que são os índios Canela, e de outros grupos vizinhos, como os Craô, o Apinagé e os povos indígenas Gavião. Então, lá, nesses povos, as casas são construídas em círculo e na mesma distância do meio da aldeia, do centro da aldeia, que forma um pátio central. Esse pátio central é o local onde tudo é visto e todas as discordâncias são resolvidas. Então, se você pegar os indígenas aqui do estado de Roraima, também o processo é isso. Eles fazem assembleias onde os membros da comunidade se reúnem numa praça ou numa quadra, no espaço central da comunidade, e aí é apresentado os problemas que a comunidade tem que resolver, e eles votam entre eles como esses problemas devem ser solucionados. Então, são exemplos de formas de gestão participativa. Além disso, ele cita também aqui na apostila, na Espanha, durante a Idade Média, uma forma de gestão comunitária da água, que era usado na irrigação, na agricultura. Então, isso é uma outra forma também de gestão. Enfim, para isso daí ficar mais claro para a gente, essa gestão participativa ela vai ser mais utilizada atualmente a partir do século XX. E ela está ligada a uma necessidade de maior participação das pessoas nas decisões dos governos. E não há necessidade dos governos de poderem atender as pessoas, de alguma maneira. Então, inicialmente, a gestão participativa ela estava ligada a instituições, a empresas, principalmente no meio rural, que descobriram que para apoiar financeiramente uma comunidade, primeiro eles precisavam entender
como a comunidade funcionava, quais que eram as necessidades da comunidade, tudo. E nas empresas, as empresas passaram a se preocupar para tomar decisões, para planejar isso, eles achavam importante ouvir os empregados. E aí, então, vocês devem já ter ouvido isso, que as empresas chamam os empregados de colaboradores, querem ouvir a opinião deles, que é uma forma de você poder estar envolvido com esses empregados e ouvi-los. Então, esses conhecimentos, eles foram, aos poucos, sendo organizados, tudo, e passaram a ser aperfeiçoados e, a partir daí, também foram incorporados no setor público, na administração pública. Isso se dá com mais intensidade a partir dos anos 80 no Brasil, porque é a aprovação da nossa Constituição de 1988, que é a que rege o Brasil atualmente. Essa Constituição, pela primeira vez, institui formas de participação popular na gestão pública através de leis específicas que foram criadas para isso. Então, para você entender isso bem, você precisa saber o que é uma democracia, que eu acredito que a maioria de vocês tenham ideia sobre isso. Então, democracia é um regime de governo em que as decisões políticas elas devem ser tomadas de duas maneiras: direta ou indiretamente pela população. Então, como isso é feito? No caso do Brasil, a nossa democracia ela é representativa. É uma democracia onde as decisões relacionadas com o poder público elas são feitas por pessoas que nós escolhemos para nos representar. Então, nós elegemos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, senadores, deputados e presidentes, para que eles possam isso nos representar. Obviamente, se espera que todos os grupos sociais de um país possam ser representados e os interesses de todos os grupos possam ser atendidos. Mas, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Mas, enfim, no caso das democracias, né, quando a gente fala, então, de democracia direta, esse é um modelo que é usado em poucos lugares. A gente pode dizer que na Grécia isso acontecia, mas isso ocorria porque era uma forma de governo com poucas pessoas. Eram cidades pequenas e aí as decisões não eram feitas por todos, na realidade, eram feitas só por um grupo, que eram os homens, como a gente já comentou. Então, a representativa, que é a que nós utilizamos, né, ela é a mais comum mesmo e é que, na maioria dos países, é assim que ela é usada. Então, a democracia, em princípio, ela vai se formando, essa representatividade democrática, entre os séculos XIII e o século XIX. E ela seria um governo do povo, para o povo e pelo povo. E as formas como elas implementadas ainda estão sendo debatidas, sendo construídas. Bom, como eu já falei, são dois tipos, né, de participação. No nosso caso, a eleição, há uma negociação entre os interesses, a indicação de profissionais, consultores, que ajudam os poderes públicos a tomarem decisões. Os países mais democráticos têm processos, leis que permitem que a população participe diretamente ou indiretamente nas decisões. Então, esses processos que são feitos em leis, tudo, na democracia, busca permitir que as pessoas possam negociar, possam se fazer representar, porque o país é muito diverso, tem muitas características diferentes, possa ter uma transparência, as pessoas possam ter acesso às informações do governo, coisa que não tem ocorrido ultimamente. Né? Então, isso é feito uma avaliação por uma organização externa entre os países para saber quanto eles são democráticos ou não. Então, por exemplo, o caso do Brasil,
ele está... Isso é feito pelo jornal, pela revista, né, de Economics, que é uma revista inglesa, e ela avalia a democracia em 167 países. Então, ela usa 5 categorias para fazer isso. Se o processo eleitoral seria honesto, seria correto, se tem vários partidos participando, várias representatividades sociais nessas disputas eleitorais, se tem liberdade civis, quer dizer, se a imprensa é livre, se as pessoas podem falar o que pensam, o que querem, se o governo funciona, protege as pessoas, se existe participação na política e se a cultura e a história política é difundida. A partir daí, há vários níveis de democracia. Democracias plenas, imperfeitas, regimes híbridos, regimes autoritários. Então, o Brasil ele é classificado como uma democracia imperfeita. Ele está em 45º lugar nessa lista. Então, no Brasil, o que permite que a democracia, a participação social aconteça é a Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. Então, ali ela criou regras, né, para a nossa organização política, social, econômica e fundiária, distribuição das terras. Tudo. Algumas partes dessa Constituição retratam isso, como, por exemplo, o princípio da soberania particular, que é o artigo 1. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes ou diretamente. A Constituição também prevê participação popular na gestão pública. Para isso, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e a aposentadoria, a Seguridade Social, né, assistência social e as políticas que dizem respeito a crianças, aos adolescentes. Então, a partir desses princípios aí que estão na Constituição, há várias leis que determinam, estatutos, né, essa participação social. Então, por exemplo, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que foi criado em 1990, que torna obrigatório os conselhos da criança e do adolescente, onde existem os conselhos tutelares, onde há uma preocupação em representar os interesses das crianças e dos adolescentes. Há também uma legislação federal que introduz a participação da sociedade na gestão pública da saúde. São feitas conferências e conselhos, onde a sociedade civil participa sendo representada. Existe a Lei da Educação, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi feita em 96, né? E a participação dos profissionais da educação e das comunidades em várias etapas aí do planejamento e execução dessa lei foi feita em conjunto. Outra área onde tem avanços na participação popular é do orçamento público. Tem uma lei Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece uma divulgação dos gastos dos estados e tem um limite para esses gastos e a participação da população pode ser feita através do acompanhamento e da fiscalização desses gastos. Tem uma participação também social na gestão dos recursos naturais, existe uma série de conselhos, que está aí na apostila, onde as pessoas podem decidir sobre... Ultimamente não, porque esse governo tem diminuído os conselhos e a participação das populações, mas normalmente as pessoas têm o direito de participarem, de discutirem, de se envolverem nas decisões sociais, tudo, nas decisões políticas de cada uma desses grupos, desses conselhos. Então, a lei de águas, por exemplo, ela é importante para poder permitir que a população participe dessas decisões, interfira no que é feito com os mananciais, com o que é feito com as nascentes e com a preservação dos rios. Então, tem um vídeo aí na nossa apostila que vocês podem assistir que explica um pouquinho isso. Então, tem 3 formas
de participação direta da nossa população que a Constituição permite. Então, quais são elas? O plebiscito. O plebiscito é uma consulta popular. Você tem um tema, e aí, por exemplo, no Brasil já houve um plebiscito para decidir que tipo de governo o povo brasileiro queria. Se era monarquia, se era república, ou se era o sistema, desculpa, monarquia, presidencialismo ou o sistema parlamentarista. E aí foi feita uma votação nacional, onde as pessoas votavam qual sistema de governo elas achavam melhor. Aí ganhou o presidencialismo. Então, isso é o plebiscito, é uma decisão que é tomada pela população diretamente. As pessoas vão lá e escolhem o que elas acham melhor. Uma outra coisa é um referendo, que é uma consulta popular para confirmar uma decisão. Então, o governo decide que não vai ter mais eleições. Aí ele passa para que as pessoas concordem ou não. Se as pessoas recusarem, aí ele não pode fazer o que ele decidiu. Compreende? E tem leis de iniciativa popular. Então, pessoas podem criar uma lei e encaminhar para o governo, e a partir daí o governo pode aprovar ou não essa lei. Esses três instrumentos foram regulamentados na Constituição através da Lei 9.709 de 98. E o artigo de Francisco Mafra aí fala sobre cada um desses instrumentos. A gente já explicou mais ou menos, vocês deem uma lida. Fala sobre o plebiscito popular, o que é a soberania popular, aonde isso aparece na Constituição. Tá? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo no WhatsApp. Tá? Façam as perguntas, tudo. Então, tudo isso está aqui na apostila de vocês. Então, o que é importante vocês saberem, então, é que existe uma possibilidade de todas as pessoas participarem das decisões de uma administração pública, de um governo, e que existem diversas maneiras da população participar dessas formas de governo. Mas isso só é possível se a gente vive numa democracia. E aí nós explicamos o que é uma democracia, que seria um governo com participação popular. E também nós falamos das formas de democracia, que são as diretas e representativas. Falamos um pouquinho da situação do Brasil, quanto diz respeito a isso, né? E das mudanças que isso pode ocorrer. Muitas vezes a democracia ela existe na teoria, mas na prática ela acaba não acontecendo. E nós falamos um pouquinho como é possível ter participação das pessoas através de várias leis, de conselhos estaduais, municipais, onde é possível todos nós participarmos do governo municipal, do governo estadual e até mesmo do governo federal. Né? Tem um texto aqui sobre representatividade, né, na democracia, que é bom vocês darem uma lida, que vai ajudar vocês a entenderem isso melhor. Tá? Então, se houver alguma dúvida, se vocês quiserem fazer uma pergunta, podem estar fazendo ela pelo WhatsApp ou pelo Classroom. A partir dessa aula, nós vamos estar fazendo umas atividades, e essas atividades depois vão ser passadas no Classroom para vocês me entregarem durante essa semana. Tá ok? Então, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Marcos, como vocês já viram aí na tela. Eu sou professor do Instituto Federal desde 2015. Eu sou da área de História, com doutorado em Educação, e eu comecei trabalhando no campus Amajari, depois eu, em 2021, me transferi para o Zona Oeste. E essa acho que é o primeiro componente curricular que eu trabalho com vocês. Espero que vocês possam aprender com esse conteúdo e a gente possa ter uma relação tranquila aí, eu posso ajudar vocês a concluir esse período. Qualquer dúvida, entre em contato, tá ok? Obrigado, espero que todos possam ter assistido o vídeo. Tá ok? Até mais e fiquem bem aí.